Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre como os espíritos se comunicam nos sonhos. Vamos entender como se dá essa comunicação entre os espíritos enquanto estamos dormindo. Espíritos de outras pessoas que, como nós, também estão dormindo, ou mesmo espíritos de pessoas que já desencarnaram. Então, qual é o entendimento que as pessoas têm hoje com relação a isso? Então, elas imaginam da seguinte forma: elas estão dormindo. Imagina essa pessoa deitada aqui é uma cama, tá? Então, a pessoa está dormindo. Ela imagina que durante o sono, o espírito dela sai do corpo, vai até o mundo espiritual. Lá pode encontrar com outro espírito. Como eu disse para vocês, esse espírito pode ser de um desencarnado, ou seja, de uma pessoa que já faleceu, ou esse espírito é de um encarnado, uma pessoa igual a ela, que também está dormindo, e aí vai para o mundo espiritual durante o sono, através dos sonhos. Lá, eu estou explicando para vocês o entendimento atual, tá? Em razão da nossa mente limitada quando nós falamos desse assunto. Então lá eles imaginam que haja uma comunicação dessa forma. Um espírito fala, o outro fala, um espírito vê, o outro vê, nesse sentido. E podem até se tocar. Vou fazer uma setinha aqui, por exemplo, de toque de mãos. Tá? Esse é o entendimento atual, em razão da nossa mente limitada. Mas agora nós vamos mostrar como realmente se dá, como realmente acontece. Então eu vou apagar essa parte para nós entendermos a real. A pessoa dormindo, numa noite de sono, acontece uma projeção mental. A mente ou a alma dela projetada para fora do corpo, para uma outra dimensão que nós chamamos de éter, ou mundo espiritual. Então, o espírito dela vai até essa dimensão. Vamos colocar o nome aqui de éter, tá? Ou mundo espiritual. Vocês lembram que no entendimento passado eu desenhei o espírito exatamente como o corpo da pessoa? Não é assim que ocorre. O espírito, ele tem uma forma parecida com essa que eu desenhei aqui para vocês. Uma esfera, uma bolinha de energia. É assim que ele se comporta no éter, no mundo espiritual. Então, essa bolinha de energia no mundo espiritual, ela pode se encontrar com outro espírito. Esse outro espírito também. Um espírito desencarnado, de alguém que já faleceu, ou um espírito encarnado, de uma pessoa que, como esta, pessoa A, vamos dizer aqui, como a pessoa A também está dormindo. Mas nós estamos procurando entender como se dá a comunicação. Essas bolinhas, elas são compostas completamente de energia. Assim são nossos espíritos. Eles são energia. E eles têm uma pulsação. Uma pulsação energética. Uma pulsão energética. Energia vibra. Energia, às vezes, se comporta como onda. Ondas vibratórias, como eu desenhei aqui. Então esses espíritos de energia no éter ou no mundo espiritual, eles emitem uma pulsação muito rápida. Esse aqui também
Todos os espíritos agem dessa forma. Todas essas bolinhas de energia agem dessa forma. Essas ondas, elas interferem uma na outra. Como o quê? Como uma comunicação. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. O corpo nosso, como nós estamos agora assistindo o vídeo, nós precisamos de olhos para ver, precisamos de boca para falar, precisamos da pele para sentir o tato, o contato. Mas o espírito, ele é energia. O espírito, ele não tem olhos, ele não tem córneas, ele não tem fala, ele não tem cordas vocais. Precisa ter as cordas vocais, é matéria para poder falar. Precisa ter a pele para sentir o tato, mas o espírito não tem. O espírito, como eu falei para vocês e mostrei, ele é uma esfera de energia. E ele tem essa pulsação de emitir ondas vibracionais também de energia. Essas ondas, elas podem interferir uma da outra. É um tipo de comunicação. Aqui é a chave, aqui é o segredo. Essas ondas, elas emitem exatamente toda a informação e o conhecimento que essa esfera de energia tem. Elas pulsam e emanam para fora todas as informações que esse espírito tem. E essas informações que o espírito tem é exatamente as informações que ela adquiriu através desse corpo, que ele adquiriu através desse corpo. Ou seja, essa pulsação energética, ela passa a informação de que, por exemplo, o corpo desse espírito tem o tal nome, tem tal aparência, tem tal vibração no modo de falar. Os sentimentos, as emoções, todas essas informações pertencentes a esse corpo está nessa massa de energia, nessa esfera de energia. E quando ela pulsa, essas informações são emanadas para fora. E como nós vimos, os espíritos se comportam assim e todos pulsam. E todos emanam essas informações. Mesmo os espíritos desencarnados, de pessoas que já faleceram. Mas as informações que têm justamente são a de quando o corpo ainda vivia. Da mesma forma, os sentimentos, as emoções, cor de cabelo, todas essas informações estão gravadas nessa energia, nessa energia. E elas emanam essas informações. E essas pulsações, elas interferem uma na outra, elas se comunicam. E quando elas se entrecruzam, então um espírito reconhece o outro através dessas informações emanadas por essas pulsações. Então esse aqui reconhece características desse corpo, emoções, sentimentos que possui, traços de memórias. Um espírito pode trocar informações com outro dessa forma. Dessa forma ocorre a comunicação, através de ondas de energia, pulsações de energia. E como eu disse para vocês, a nossa mente é limitada. Nós não temos um entendimento perfeito que é dessa forma que ocorre. Então nós procuramos simplificar um meio que nós possamos entender. E nós imaginamos que o espírito é como se fosse o corpo aqui fora, pequenininho, o outro também, e aí eles falam e se comunicam. Oi, tudo bem? Como que você está? Não estou bem, estou passando certa dificuldade, precisando de ajuda, precisando de uma prece. Mas, mais uma vez, pense, não tem cordas vocais, eles não falam.
essa fala, esse reconhecimento é através da troca de informações. Essa comunicação se dá através dessas ondas vibracionais se cruzarem, se interferirem uma na outra. Todo esse conhecimento de um para o outro é trocado através dessas ondas de energia. São como se fosse dois celulares se comunicando. Você já fez isso? Você tem dois celulares e às vezes você quer passar um arquivo de um para o outro através do Bluetooth, por exemplo. E aí você tem uma foto, você tem uma música, você tem um programa. E aí você liga o Bluetooth dos dois celulares e passa de um para o outro. A mesma coisa, exatamente igual acontece com os espíritos no éter, no mundo espiritual. Os celulares se comunicam por ondas dentro dessa tecnologia que chamamos de Bluetooth. Os espíritos se comunicam por onda de energia lá no mundo espiritual, no éter. E essas ondas de energia carregam todos os tipos de informação. Imaginem vocês, se dois pequenos aparelhinhos que nós chamamos de celular passam, às vezes, um filme inteiro para o outro através de ondas. Imagina um espírito. Imagina um espírito que é pura tecnologia, que tem milhares de anos de criação. Ele passa todas as informações, trechos da vida, sentimentos que ele tem agora, emoções que ele está sentindo. Um passa para o outro. Essas trocas acontecem dessa forma. E, deixa eu trocar a cor da caneta. Essa comunicação que ocorreu, toda essa troca, essa aqui não está funcionando, toda essa troca de energia que aconteceu aqui, ela vem novamente para o corpo daquele que está dormindo, por exemplo. Vamos fazer de conta que esse aqui é um espírito desencarnado. Está no mundo espiritual, mas não tem mais corpo. Já faleceu o corpo dele, mas se encontra no mundo espiritual. Então essa comunicação vem em forma de energia e chegando aqui, monta um sonho. Acontece um sonho. É um sonho espiritual. Informações que ele teve lá no mundo do éter com relação a ter encontrado outro espírito e lá sofreu um tipo de comunicação energética. E aí essa pessoa sonha de acordo com o entendimento que a mente dele tem, uma mente limitada que nós humanos temos com relação a esse assunto. Por enquanto, nós estamos evoluindo, estamos aprendendo. Justamente esse vídeo é para isso. Então nós imaginamos que, por exemplo, esse espírito que ele encontrou lá no mundo espiritual é o pai dele, que é falecido. Aqui é ele, aqui é A. E aqui é o pai de A. E esse encontro no mundo espiritual ocorreu uma comunicação através dessa pulsação de energia, informações foram trocadas, entendimentos foram trocados, até o desejo de do pai matar a vontade do filho matar a vontade do pai, de abraçar esse desejo, esse sentimento, essa emoção, que também é pura energia, acontece nessa comunicação. Informações são trocadas nesse sentido. E o sonho que o filho vai ter, que A vai ter, que realmente encontrou o pai dele no mundo espiritual. E abraçou o pai dele, e o pai dele falou algumas coisas, ele viu a boca do pai se mexendo, por exemplo, no mundo espiritual. Mas, mais uma vez, é a nossa mente limitada. É a forma que a nossa mente tenta compreender e entender o que aconteceu no mundo espiritual, que foi pulsações de energia, interferências de energia, um encontro de dois espíritos que eles são completamente constituídos de energia. Então a mente do sonho entende que o espírito do pai falou, mexeu a boca e que abraçou, ele pode sentir o toque. E sim, podemos sentir, por quê? Porque essa comunicação energética, ela é muito rica em quê? Em sentimentos, em emoções. E sentimentos e emoções, nós estamos falando do que também? Estamos falando de saudade, estamos falando de desejo, estamos falando de amor, estamos falando de raiva, estamos falando de tristeza.
e muitos outros. Mas precisamos entender que sentimentos e emoções, eles são o quê? Eles são energia. Toda essa paixão, por exemplo, que você sente por alguém, essa saudade que você sente por alguém, ou essa raiva que você sente por alguém, se transforma em energia. É energia na sua criação. E essa comunicação, como nós falamos, é energia, é uma pulsão de energia, uma pulsão vibracional. A comunicação do éter, ela se dá através de energia. E essa energia, como eu disse para vocês, se comporta dessa forma, como uma pulsão, um coração batendo, mas muito rápido. E aí, cada vez mais rápido, essa energia vai se espalhando e podendo se encontrar com a energia de outro que também funciona como uma pulsão. E a comunicação se dá dessa forma. Mas então você pode ficar com a dúvida, quer dizer que eu não abracei o espírito? Abraçou através dessa pulsão energética, de vibração. Mas não houve um contato de pele. Por quê? Porque a pele não foi junto. Não houve um contato de mãos, de mão e corpo, não. Houve a sensação que essa energia ligada ao desejo, à saudade, proporcionou. É mais real que o abraço. É mais vivo. É mais nítido que um abraço quando acontece na verdade, porque o que na verdade está por trás do abraço, quando nós abraçamos alguém, é energia desprendida de um corpo e de outro. Aqui nós estamos falando de pura energia, não tem o corpo para atrapalhar. Não tem o corpo como intermediário, é pura energia se encontrando. Então esses encontros de pulsões energéticas são toques, são abraços, é contato, mas energia, energia do A e energia do Pai do A. Então nós temos, quando nós encontramos com um espírito no mundo espiritual, no éter, nós temos a sensação, aqui é uma dúvida muito comum, você tem a sensação de que o espírito está falando, mexendo, gesticulando com a boca. Você tem a sensação de ver o corpo. Você tem a sensação de ver as características faciais, a sensação de ver a roupa. Mas na verdade é o seu espírito decodificando, entendendo a energia e o conhecimento, as informações que o outro espírito carrega. Decodifica isso. É automático. Como eu disse, a nossa mente é limitada, às vezes é um pouco complicado de entender, só que eu quero que vocês compreendam, é isso. Que a fala, o toque, ele realmente não ocorre com relação à pele, porque o espírito não tem. Então nós entendemos de forma limitada dessa forma. Mas os encontros espirituais no éter se dá através dessa pulsão de energia que esses espíritos emitem, vibram, emanam. Seja dois espíritos encarnados, os dois dormindo, sejam dois espíritos desencarnados, que também podem se comunicar no éter, no mundo espiritual, seja de um espírito encarnado, um que está dormindo, com um desencarnado, de alguém que já faleceu. Esses encontros são possíveis, acontecem a todo instante. E não precisa ser, como dizem, médium. Todos nós temos um grau de mediunidade. Todos nós. Às vezes, diferente um pouco um de outro, mas todos nós temos. Isso aqui não é um privilégio de poucos, não. Isso aqui é privilégio de todos. De durante o sono, o espírito se desprender do corpo e ir para o mundo espiritual e encontrar com outros espíritos. E conversar, e trocar informação, conhecimento, se comunicar com o outro. Só que é diferente do modo como nos comunicamos aqui na matéria. Lá, a comunicação se dá através de pulsões energéticas, de energia, de vibração. É assim que se dá. E dentro dessas pulsões energéticas, são muito ricas em informações, em conhecimento, em vivências, em experiências, em memórias. Tudo o que está aqui no corpo tem no espírito, mas codificado em outro tipo, em energia.
E isso aqui, para terminar, é muito importante. Essa comunicação, ela se dá através dos sentimentos, emoções, que fazem parte dessas vibrações desse espírito. Então a linguagem no mundo espiritual é através de sentimentos e emoções, que nada mais é do que energia, pulsões de energia, vibração de energia. E a nossa mente limitada está começando a se expandir com relação a esse entendimento, a compreendermos melhor isso. Qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer mesmo, com relação a algum ponto do que foi explicado, deixa nos comentários. Eu estarei lendo e respondendo vocês. Se quiserem compartilhar algum sonho nesse sentido, que eu sei que vocês têm, compartilhem, perguntem a respeito do sonho. Estarei lendo também e respondendo, da mesma forma. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo.